Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, todos acharam? O versículo é o 15 em diante. Vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois celoso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando nos nossos corações através da tua poderosa palavra, que é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra que cura, que liberta, que restaura. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pela tua misericórdia, quebranta o nosso coração. Declaramos numa só fé que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. É isso que nós te pedimos e te agradecemos pela tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. O tema de hoje é a mensagem presente. Até mesmo para os irmãos entenderem as cartas que são enviadas para 7 igrejas, é necessário os irmãos entender o tema dessa mensagem, que é a mensagem presente. O que é a mensagem presente? Qual foi a mensagem presente para Adão e Eva? A mensagem presente para Adão e Eva era para eles não comer ali da árvore proibida, vamos dizer assim. Deus deu uma ordem: vocês podem comer de várias árvores aqui, de todas as árvores, menos dessa. Menos dessa. Essa era a mensagem presente para eles naquela época. Eles ouviram a palavra de Deus? Sim ou não? Não ouviram. A serpente, conhecida já em Apocalipse, que é vista como dragão, a antiga serpente, você vê que como ela cresce. Como ela cresce. Conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, a serpente vai comer do pó da terra. O que isso quer dizer? Das migalhas, dos pecadinhos que as pessoas vai fazendo, essa serpente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até se tornar um dragão. Você vê que Jesus, a palavra de Deus declara que o mundo é do maligno. Só para você ver o quanto a serpente cresceu por conta da desobediência ali de Adão e Eva. Então a mensagem presente para eles era não comer da árvore ali proibida. Eles comeram,
conta disso, né, você vê que o pecado cresceu. O filho de Adão e Eva, Caim acabou matando Abel. E você vê como o pecado já foi crescendo. Começou com a desobediência de comer o frutinho de uma árvore. Depois o filho ali de Adão e Eva acabou matando seu próprio irmão. E depois o pecado começou a crescer. Aí depois Deus traz outra mensagem presente para Noé. Qual que era a mensagem presente no tempo de Noé? Para ele construir a arca. E depois, quando a arca tivesse construída, ele entrasse dentro da arca. Não somente ele, mas a sua família. Essa era a mensagem presente. Noé obedeceu a palavra, sim ou não? Obedeceu. Mas Noé também, ele pregava essa mensagem presente para as pessoas. Mas as pessoas, elas não ouviam. Por isso que somente 8 pessoas vão se salvar. E Isaías também, ele profetiza uma mensagem presente, falando a vinda do Messias. Messias, Jesus Cristo. Em João capítulo 1, eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho relatado por João, capítulo 1. A profecia que Deus usou não somente a vida do profeta Isaías, mas de outros profetas também, tinha se cumprido. Aqui no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos declarar assim: no princípio eu era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui no versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui no versículo 11: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que é crer no nome do Senhor? Por isso que eu peço para os irmãos assistirem a pregação de sexta-feira, aprendendo com os demônios. Ali vai ter um grande ensinamento. O que é crer? Quem é Cristo? Ele continua sendo uma palavra. Ele é o alfa e o ômega. Você vê que ele fala no Evangelho de João capítulo 14: aquele que me ama guardará a minha palavra, mas aquele que não me ama não guardará a minha palavra. Esta é uma mensagem no tempo presente também. Mensagem do tempo presente para as nossas vidas. Aqui em Lucas, volta um pouquinho, Lucas capítulo 4. Só explicando que é uma mensagem do tempo presente. O versículo 18. Aqui está se cumprindo até mesmo uma profecia, Isaías 42, e também Isaías 61, que vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados
do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma mensagem do tempo presente, para o nosso tempo aqui também. Que ano é esse, o ano aceitável do Senhor? Ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. Então todos que crêem nele, ele está recebendo. Mas aqueles que não crêem, eles estão perdendo esse ano aceitável. Porque quando Jesus Cristo voltar, não vai ter mais esse ano aceitável. Esse ano aceitável. Então esta é uma mensagem do tempo presente. Mas entenda isso também. Eu mencionei isso na reunião da manhã. Vale a pena citar também aqui. Igual eu disse, uma casa vazia, tem pessoas que Deus ele rejeita por conta do coração. A palavra fala: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe, quando ele abre uma porta para alguém, ele conhece o coração, ele começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Você vê que Pedro, ele tinha 3 anos e meio andando com Jesus, e ele não era convertido ainda. Jesus Cristo vai olhar para ele: Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. É uma porta aberta, não é que ninguém fecha. Esta é a porta. Mas ele fala também em Apocalipse, a gente vai falar um pouquinho das cartas. Ele declara: a porta que ele fecha, ninguém abre. Então existe muitas pessoas que ele fechou mesmo a porta. Estou falando que é o seu caso, né, que é o caso aqui. Não, mas existe muitas pessoas que Deus ele fechou a porta e ninguém abre. Ninguém abre. Eu não estou falando porta assim, sabe, de financeira. Não estou falando isso. A porta da salvação é essa a porta. Então a mensagem do tempo presente é essa. Eu vou explicar agora aqui em Apocalipse capítulo 2, para depois até mesmo falar da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 2. Cada carta aqui que Jesus manda enviar para as igrejas representa uma época. Uma época. E aqui, esta é a primeira carta, a igreja de Éfeso. Ele vai ler o versículo 2 em diante. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui é uma mensagem do tempo presente, na época da igreja primitiva. Assim, a primeira igreja, assim, de Pedro, Tiago, João, eles tinham esse amor, assim, esse zelo, né, a perseverança. Essa primeira carta para a igreja de Éfeso está sendo para a igreja primitiva daquele tempo, mas serve para o nosso tempo também. Pegamos ali os ensinamentos ali que Deus estava falando, até mesmo no começo, quando ele fala assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declara apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então aqui a gente aprende
a também colocar pessoas à prova, para ver se é apóstolo mesmo, para ver se é pastor mesmo. Aprendemos, né? Esta é uma mensagem presente no tempo deles, mas trazemos também para as nossas vidas, que traz um grande ensinamento. Igual eu citei a mensagem presente de Adão e Eva. Qual que era mesmo, minha gente? Era o quê? Qual que era a mensagem presente de Adão e Eva? Qual que é, a igreja? Ixi, tem água aí? Dá água aí. Qual que era o fruto? Era a árvore proibida, sim ou não? Essa era a mensagem presente. A gente não pega ensinamentos ali, através daquele texto? Sim ou não? Eles comeram ali algo que Deus tinha falado para não comer. Então trazemos para a nossa vida. Quando Deus ele mostra para você algo que não é para você fazer, e sabemos que tem consequências, né? Então trazemos para a nossa vida. Do mesmo modo, essa carta, a época dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, até mesmo Paulo. Então essa carta foi enviada para eles ali. Então cada carta, cada igreja, a igreja de Esmina é uma outra época já. Eu não vou ficar falando cada época aqui, senão eu não vou conseguir passar a mensagem. Mas cada carta aqui representa uma época que também tomamos lições com essas épocas. Assim como eu citei Adão e Eva, assim como eu citei Noé, e assim vai, a gente pega lições. Eu quero falar da última carta, que é a igreja de Laodiceia, e representa a nossa época agora. Estamos na última igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Depois disso é só a vinda do nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem deras foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. A minha missão aqui é ensinar os irmãos e fazer os irmãos ali andar conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual eu disse, esta igreja representa a nossa época. Aqui Jesus ele está dizendo: quem dera se você fosse frio ou quente. Tem igrejas que é fervorosa, sim ou não? Conhecidas hoje como pentecostal, sim ou não? Mas é aquela igreja que eles são fervorosos e vivem a palavra de Deus, sabe? Eles vivem mesmo a palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Pessoas fervorosas, sabe? Que não está ali na idolatria. Às vezes quando eu falo assim de pecado, as pessoas pensam que pecado é só apenas a carne, mas existe pecado no mundo espiritual, né? Que é a idolatria, é colocar Deus à prova. E muitas igrejas estão assim, são quentes lá, mas praticam essas práticas que abomina a Deus. Então é uma igreja morna. É igual aqui, você vê que Deus ele fala assim: pois dizem, estou rico e abastado. Mas Deus ele fala: vocês são miseráveis, pobres. A igreja quente mesmo é aquela que vive mesmo a palavra do Senhor. A igreja fria é aquela igreja que a palavra está sendo pregada, a pessoa ela é quieta, ela ouve e ela vive aquilo que está ouvindo. Ela vive aquilo que está ouvindo. Sabe, às vezes ela não é tão fervorosa assim. Não, ela é fria assim, mas ela guarda a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas aqui ele está falando para a nossa geração. É para a nossa geração isso aqui. Quem dera se você fosse quente ou frio.
mas porque você é morno, eu estou a ponto a vomitar-te da boca. Quando Deus fala isso, é isso que eu quero abrir os olhos dos irmãos, porque muitas pessoas estão cegas nisso. Tem muitas igrejas que Deus já vomitou da boca, mas as pessoas não vê. Sabe por quê? Porque não conhecem as escrituras. Igrejas que Deus colocou à tona, que estavam em oculto. Você já viu igrejas que tinha, sabe, você acabou falando, meu, a igreja, olha o que aconteceu com a igreja. É Deus vomitando, mostrando aquilo que estava em oculto, né? Você vê que hoje você vê igrejas, Deus vomitando ali, aquelas pessoas que você achava santo lá, todo de salto, todo de terno e gravata, sabe, assim com reteté, e Deus mostrando o áudio da pessoa, sabe, na pornografia, pastoras assim nuas, e pastores também, Deus mostrando ali, eu estou a ponto de vomitar. É quando a pessoa, ela está na igreja, mas assim, ela vive como se estivesse no mundo, como se não tivesse pastor. Às vezes é uma igreja fria, mas vive como se estivesse nas coisas do mundo. Você vê que Tiago, ele fala sobre isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com Deus constitui ser inimigo? A amizade do mundo, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo constitui ser inimigo de Deus? Por que ele fala isso? Que as pessoas do mundo, elas não têm pastor, elas só falam, Jesus é o meu Senhor, mas assim, elas não ouvem a voz dele, elas não conhecem qual que é a vontade de Deus. Agora, aqueles que são servos de Deus, eles ouvem a voz de Deus, eles têm um pastor, eles não andam ali assim conforme a vontade da carne. Não, ele fala assim, não, Deus, ele não gosta disso, eu não vou fazer. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Então, quando Deus, ele vomita para fora, muitas igrejas, igual eu disse, ele tem vomitado, mas muitas pessoas, elas ficaram religiosas, e elas continuam assim dentro de um ministério, que Deus, ele está mostrando que ele não está. Olha aqui, esta igreja é a última, por isso que ele fala assim, ó, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar. Aonde que o Cordeiro estava nessa igreja? Onde que o Espírito Santo estava nessa igreja? Estava do lado de fora. Ele fala, eis que estou em tua porta e bato. É dentro da igreja. Olha, entenda isso, a carta é mandada para o anjo da igreja. Por quê? Porque uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim produz frutos maus. Se o anjo da igreja estiver andando erroneamente, o corpo inteiro está andando erroneamente. Por isso que Jesus Cristo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Assim, o anjo da igreja de Deus, ele prega a porta estreita, não a porta larga. E aqui ele está falando, ó, estou a ponto de vomitar para fora. E quando Deus, ele vomita para fora, a nossa função é procurar um lugar onde que prega o evangelho, porque Deus, ele está mostrando ali o que estava oculto. É por isso que ele fala, eis que estou à tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E existe, Deus, ele faz isso. Às vezes ele deixa ali oculto, né, para ver se a pessoa, ela muda, né? Assim, às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer as coisas e ele deixa ali oculto, né, que ninguém fica sabendo. Está em oculto, Deus não está mostrando. Deus está vendo, mas ele não está mostrando.
Assim também é nas nossas vidas. Assim, tem muitas coisas na igreja que os membros não estão vendo. Mas chega uma hora que Deus ele fala assim: não, você não vai se acertar não? Então vou mostrar. Mas assim também é na vida de vocês, né? Tem muitas coisas que Deus ele deixa em oculto. Deixa em oculto. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que em vez de ajudar, tira as pessoas da igreja. Aí Deus deixa em oculto, porque a pessoa não tem sabedoria ali para pastorear, né? E às vezes já vem com pedras. Já vem com pedras. Eu lembro, meus irmãos, que na minha caminhada com Cristo, Deus me ocultava muito. Igual eu já disse para os irmãos, eu fui um usuário de cocaína. Nem minha família sabia que eu usava cocaína, que eu já estava há anos assim, viciado na cocaína. Às vezes eu estava assim, drogado na presença deles e eles nem sabiam. Deus me ocultava ali. Deus me ocultava. Já aconteceu de eu ir para a igreja, uma vez só isso aconteceu. E aquela luta entre a carne e o espírito assim. E eu acabei dando um tiro assim para entrar na igreja, usar a cocaína. E o pastor tinha mania de descer. Eu era membro, não era pastor não. Eu era membro, o pastor cumprimentava todo mundo, tudo bem, Fábio? Aí eu ficava rouco, tudo bem. Não, quero ficar tranquilo. E Deus me ocultava. Santo André parece grande, mas é pequeno. Assim, eu ia nas biqueiras, perto da igreja ali, e as pessoas, sabe, Deus me ocultava. Me ocultava. Porque Deus tinha um propósito. Mas quando Deus ele revela aquilo que está em oculto, é nossa obrigação, assim, conversar com o irmão, com a irmã. Assim, quando Deus ele abre os nossos olhos, até mesmo com membros, com obreiros. Eu vi o Edinho tinha postado assim, o pastor Marcos Feliciano, e toda vez que eu vou trazer uma ministração nesse sentido, até mesmo de julgar alguém, eu sempre trago essa ministração falando o que aconteceu com Marcos Feliciano. Ele falou que tinha uma moça na igreja, eu não lembro assim se ela fazia obra, se era dançarina, alguma coisa ela fazia, eu acho, na igreja. E Deus vomitou ali para fora o que ela estava fazendo. Ela saía dos cultos, aí já tinha uma roupinha lá para ir para a balada, já trocava, se a mãe nem via, aí colocava a roupinha da balada, ia para a balada. E isso ela ia fazendo, não sei quanto tempo ela ia fazendo isso. E chegou uma hora que Deus mostrou. E ele pegou e falou com o pastor: pastor, fulano de tal, pastor, tá fazendo isso, vem nos cultos, né? Assim, depois vai pro put. O pastor fala assim: sem prova não há argumento. E ele agiu correto mesmo. Não, então vou pegar provas. E ele agiu correto. Tem coisas que não é você que tem que resolver, você tem que passar para a liderança, para o pastor. Tem coisas que é o pastor que tem que resolver. Ele agiu correto, foi lá, pegou assim, não, tirar umas fotos, nela lá na balada, saiu toda. Ele levou para o pastor. Mas o pastor ele não teve sabedoria. Ele pegou, falou assim: olha, aqui essas fotos, deixa para mim agora. Não acredito, a pessoa está brincando. E ele pegou e anunciou para a igreja cheia, e desligando essa pessoa da igreja. E isso foi um grande erro dele. Isso foi um grande erro dele. Porque o correto era ele fazer o quê? Pegaram prova sobre a pessoa, sobre o que estava ali fazendo a obra, até mesmo o membro, né? Pegou prova ali que estava fazendo algo de errado, passa para o pastor. Mas o certo pastor fazer o quê? Chegar perto da pessoa, chamar no canto, só ele e a pessoa.
Vem aqui, guerreiro. Vem aqui, preciso conversar com você, só nós dois. Deixa eu falar um negócio aqui no seu ouvido para ninguém ouvir. Fiquei sabendo que você estava fazendo isso e aquilo. Você se arrepende? Sim. Olha, me mostraram prova. Olha como você estava aqui. Não acredito, viu? Mas você se arrepende? Sim. Então, tranquilo, então. O certo era ele ter feito isso. Se ele fizesse novamente, aí eu pegava e falava assim, ele fez novamente, olha, tem prova aqui. Ele não mudou não, pastor, está te enganando. Ô Jean, vamos conversar com o Wellington? Vamos nós dois? Então vem aqui, Jean, vamos conversar com ele. Vem aqui, Jean. Vem aqui, levanta aí, Jean. Vamos conversar com ele, você vai ser a testemunha, né? O Wellington está dando trabalho, Jean. Está dando trabalho demais. Jean, olha, deixa eu só mostrar aqui para você. Olha o que ele fez aqui, a primeira vez. Olha as fotos que eu conversei com ele. Ele falou que tinha se arrependido, mas mostraram outras provas aqui. Vamos conversar com ele aqui. Ô guerreiro, você fez de novo, guerreiro. Ô guerreiro, você não tinha dado a sua palavra? Perdoa, pastor, desculpa. Esse seu perdão aí não está me convencendo mais não. Né, Jean? Desculpa, perdoa. Ô guerreiro, não faz isso comigo não. Aí você fazer mais isso não. Não, você está quebrando a minha perna. É difícil pastorear. Você faz um negócio desse. Você se arrepende? Sim. Sim. Vai fazer mais não, né? Não. Jean, ele falou que não vai fazer mais não. Então, Tem. certeza, não vai mais não. Ó, Jean, então tá tranquilo. Obrigado, viu, Jean? Eu chamei uma testemunha. Mas se alguém falar novamente, pastor, deixa eu falar um negócio. Na crise você vai falar do Wellington de novo. Como o senhor sabe, pastor? É dele mesmo. Ele está te enganando. Ele está te enganando, pastor. Não, ele falou comigo, sabe, a primeira vez tudo bem. Ele errou, mas depois estava junto com o Jean. Ele deu a palavra dele. Mas pastor, ele está te enganando, pastor. Olha aqui, pastor, olha a prova aqui, olha as datas aqui. Olha as coisas que ele está fazendo. Aí o que eu faço? O Wellington está aqui, igreja. Olha, eu dei uma chance para ele, fui conversar. Só eu, fui ou não fui falar com você, Wellington? Foi. Né? Pisou na bola, pediu perdão, perdoei, mas depois ele fez de novo. Chamei o Jean, né, Jean, como testemunha. Nós fomos conversar com ele, né, Jean? Ele aprontou de novo. Ele aprontou de novo, acredita, igreja? Ó, agora na frente de vocês, você se arrepende, Wellington? Na frente da igreja. Me arrependo. Não vai mais fazer mais? Não. Então, não vai mesmo, né? Não. A igreja está de prova, sim ou não? Então pronto. Agora se ele fizer novamente, olha o que a palavra fala aqui em Mateus capítulo 18. O versículo é o 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha o subtítulo, como está escrito: como tratar os que erram. Olha, aqui as falas de Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei à igreja. Se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e um publicano. É igual eu disse, uma pessoa que vive no mundo, porque quando a palavra fala, considere-o como um gentil, né?
Gentios são as pessoas que andam no mundo. Nós não somos mais gentios. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. As pessoas que andam no mundo, elas andam sem pastor. E aqui Jesus Cristo está falando: considerai como um gentio ou publicano. Publicano é pecador. Olha aqui, no versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligastes na terra será desligado no céu. E eu nunca pensei um dia desligar alguém. Nunca pensei, meus irmãos. Mas igual eu falo assim, eu não estou aqui para brincar. E uma vez, sabe, uma pessoa, ela começou a brincar dentro da igreja. Eu fiz isso. Eu fiz 2 vezes, uma vez com uma pessoa e outra vez com outra. A primeira pessoa que eu fiz isso, as 3 vezes, olha, conversei, não faz mais isso. Uma vez tinha uma levita que louvava a Deus, estava nas redes sociais, dançando funk lá, aquele, sabe, eu falei, não faz, que serva de Deus está sendo você? Olha a minha misericórdia, não faz mais isso. Você promete que não vai mais fazer isso? Conversei a primeira vez. Aí passou, aí tinha me bloqueado. Aí depois outra pessoa, eu vou bloquear, o pastor me bloqueou. Assim, mas o que está em oculto, Deus ele revela, não adianta. Vieram me mostrar novamente. Eu fui e conversei com a moça, junto com outra pessoa. Chamei a mãe também: olha, sua filha está fazendo isso e não pode estar fazendo isso. Depois fez novamente, chamei lá o presbítero e uma evangelista. Olha, é a última chance. Se você fizer novamente, é banco. Ela tinha desacreditado, fez novamente. Aí eu coloquei no banco. Mas ela ficou ali o tempo que eu coloquei no banco. E ela tinha sede assim, sabe, pastor? Posso voltar? Ainda não. Fica aí no banco um pouquinho. Até eu ver assim, agora você pode voltar. Mas teve um outro caso, que a outra pessoa fazia, sabe, as coisas erradas. Eu fiz a mesma coisa. Chamei uma pessoa, primeiro fui conversar, depois chamei outra pessoa quando cometeu novamente. Depois chamei novamente lá o presbítero, evangelista, e nada. Na 4ª vez, eu coloquei no banco. Eu falei assim: você não vai mais fazer a obra, assim, se você quiser, você vai ficar sentada no banco. Mas eu sabia que quando você coloca um levita ou alguém que faz a obra no banco, é muito difícil essa pessoa ficar. Era a mesma coisa assim de eu estar falando para essa pessoa: olha, eu te entrego para Satanás. Era a mesma coisa. Mas eu falei assim: você vai ficar no banco, você não vai fazer mais a obra comigo. Enquanto eu ser pastor, assim, você não faz mais a obra comigo. Eu te dei com uma confiança. Aí você pisou na bola. Então enquanto eu ser pastor, a obra comigo você não faz mais. A pessoa não ficou na igreja. A pessoa tentou até procurar outras igrejas. Mas o que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado do céu. Se for um homem de Deus mesmo, meu irmão, minha irmã, a pessoa ela pode ficar rodando. Que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus ele dá autoridade. E o estado dessa pessoa ficou pior, sabe? Pior. Se você vê hoje o estado que essa pessoa está, sabe? Mas assim, não foi minha escolha, foi a escolha dela. Não foi minha escolha, foi a escolha da pessoa. Ela quis continuar errando. Se a pessoa quisesse, assim, ficar na presença de Deus,
iria se arrepender, e eu estou aqui para perdoar 70 vezes 7. Mas quando a pessoa não quer mudança, ela vai se entregar mesmo. E olha, eu tenho uma grande responsabilidade, meus irmãos. Se eu não fizer o que Deus manda, né, eu vou prestar conta. Eu perco a minha salvação se eu não usar ali a autoridade que Deus, Ele me dá. Uma vez, assim ó, num culto de Santa Ceia, o obreiro não veio assim fazer a obra, mas a esposa dele veio, ficou sentada lá no fundo. Ministrei a Santa Ceia, tudo tranquilo, louvamos. Aí terminou, o obreiro vinha na reunião da noite. Mas quando ele chegou em casa, a esposa dele falou: ó, fulano de tal deu em cima de mim lá na igreja. Esse obreiro veio assim, bufando já, nervoso: pastor, eu vou matar fulano de tal, pastor. E ele era um ex-traficante. Deus tinha transformado ele ali. E eu falei assim para ele: olha rapaz, você está muito nervoso. Pastor, ele deu em cima da minha esposa. Eu falei assim: olha, guerreiro, você está muito nervoso, deixa que eu resolvo com ele. Mas é minha esposa, pastor, eu que tenho que resolver com ele. Eu falei assim: guerreiro, você está muito nervoso, eu vou conversar com ele. E chamei ele assim, liguei para ele: vem aqui, guerreiro. Ele veio. Aí fui conversar com ele, assim, para saber o lado dele também, né? Aí eu vi que, por exemplo, ele estava assim, enrolando. Eu falei: meu, mas ela está falando, está batendo mesmo, que você deu em cima dela. Você cantou, olha as mensagens. Ele tinha mandado mensagem para ela. Ainda, além de cantar na igreja, ele cantou mandando mensagem para ela. Eu falei: e essas mensagens? Aí quando eu falei isso, ele falou assim: pastor, ela ficava me olhando assim, e às vezes tem pessoas que pensam que a pessoa está dando em cima dela, e não está, né? Às vezes a pessoa está tão assim querendo alguém, que vê coisas que não está acontecendo. Aí ele assumiu, falei mesmo para ela, falei assim: olha, você sabia que era mulher do obreiro, guerreiro? Ó, por conta disso, guerreiro, olha, você pode procurar qualquer igreja, mas aqui eu não quero você não. Aqui eu não quero você não. Aqui eu não quero você não. Né? E igual eu disse, eu vou prestar uma grande conta. Eu vou usar um texto aqui de referência, 1 Samuel capítulo 2. Ele é um sacerdote. E ó, os filhos de Eli, eles estão aprontando. E ele não toma nenhuma providência. Deus, ele avisa Eli. Deus, ele avisa Eli, mas ele não faz nada, ele não corrige ali os filhos dele. Corrigir, ele até corrigia, mas ele não falava assim: meu, ó, vocês não vão mais fazer a obra não, né? Vocês querem bagunçar, bagunça lá no mundo, mas aqui não. Ele não fez isso. Olha aqui, ó, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, fazendo favor, versículo 22. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo esse povo ouço constantemente falar vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto,
não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ó, você vê que ele falou ali, mas assim, entrava no ouvido, saía pelo outro. Aí eu lembro, meus irmãos, que uma vez minha filha foi ficar comigo. E assim, eu sempre fui atento. Assim, eu sou atento, eu estou aqui, passo meu tempo aqui na igreja, mas eu estou sempre de olho na minha filha. Sabe, não é porque eu não estou presente que eu deixo ela, assim, eu fico atento. E ela estava junto comigo nesse dia. Eu vi ela ali no celular, sabe, tá conversando demais. Eu vi ela no celular. Aí eu falei assim para ela, Ingrid, oi pai, dá seu celular aqui. Ela, que pai? Dá seu celular aqui, eu quero ver seu celular. Pai, o celular é meu, é minha intimidade. Ela era de menor, hoje eu já não faço isso, né? Hoje ela já vai fazer 19 anos. Mas quando ela tinha 17 para baixo, eu fazia isso mesmo, dá seu celular aqui. Aí quando ela falou, não pai, não vou não. Falei assim, dá seu celular aqui, eu vou querer. Ainda mais agora que você está fazendo esse bico, eu vou querer ver mesmo, né? Dá o celular. Não acredito. Ela pegou o celular assim, me deu uma emburrada, ficou de bico. Isso não se faz, né? Eu peguei, comecei a olhar lá as mensagens. Aí todo mundo está me ouvindo? Aí eu comecei a ver lá as mensagens. E tinha um rapaz que ela conversava muito com ele. E eu vi as mensagens. Aí depois chamei ela, vem aqui Ingrid. Ela veio assim, bicada. O que foi? Vai me dar meu celular? Falei, quem é esse rapaz aqui? É um amigo. Eu falei assim, amigo com essas conversas? Você está gostando desse rapaz? Ela falou, pai, me dá aqui. Ingrid, eu estou fazendo uma pergunta. E aí, você está gostando desse rapaz? O pai, ele é pastor, o pai dele é pastor. Ele faz a obra também, ele toca na igreja, né? Aí eu falei assim, então tá bom, deixa eu ver aqui. Eu fui lá ver o Instagram dele. Era real mesmo, ele tocava mesmo. Tinha foto lá, ele tocando, uns vídeos ele tocando. Mas depois tinha outros vídeos, ele na balada, no funk. E eu fiquei assim pensando. Eu falei assim, olha, para mim ele não é um servo de Deus, né? Não é porque está na igreja, porque está fazendo, louvando, que é de Deus. E o pai dele, assim, para mim não é pastor, porque ele está sendo um Eli. Ele vê o filho dele fazendo da obra do jeito que quer, não conforme a palavra de Deus, né? E ele não está tomando uma providência. Eu falei, não é para ficar com ele. Está escutando, Ingrid? Ela me ouviu? Não, ela ficou com esse rapaz. Mas depois se arrependeu. E assim acontece, meus irmãos, em muitas igrejas. E olha aqui, ó, quando ele fala com os filhos, aqui no Novo Testamento, a ovelha de Deus, assim, ela é considerada como se fosse meu filho e filha, né? Assim, vocês, assim, querendo vocês ou não, vocês são ali meus filhos na fé. Depois eu vou mencionar alguns textos. Você vê que João, ele chama ali meus filhinhos, né? Paulo, ele fala para Timóteo, meu filho Timóteo. Assim também é. Então, se eu não corrigir, sabe, um filho, sabe, eu vou prestar conta. E ó, ele não corrigiu. Deus levantou outro para corrigir. Olha aqui, ó, no versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, ó, Samuel está crescendo. E olha aqui, ó, depois, ó, Deus envia um profeta para falar com ele. No versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém
os que me desprezam serão desmerecidos. Assim é nos tempos de hoje. Aqueles que honram a Deus, né, que pregam o que Deus mandou, né, Deus ele honra. Mas aqueles que não, você pode ter certeza que Deus ele levanta outros. Daí você vê a promessa que Deus tinha tanto na vida de Eli e na vida dos filhos na casa de Eli. Deus ele fala assim: olha, aquela promessa que eu tinha, esquece, eu não tenho mais. Ele não vai corrigir. Ele ouve essas palavras e ele não vai corrigir. E Samuel crescendo, até que um dia Samuel dormindo, Deus fala assim: Samuel acorda, vai até Eli. Você falou, chamou? Não? Então tá bom, perdão. Ele deita de novo, vai dormir. Aí de repente a voz de novo: Samuel acorda. Eli, você me chamou, Eli? Não, não chamei. Não me chamou? Não, Samuel. Ele volta a dormir. E novamente a voz: Samuel. Aí ele: você está me chamando, Eli? Não, Samuel, é Deus que te chama. Você está brincando comigo, né, Samuel? Eli, né? Eli, você está brincando comigo. Aí ele: é Deus que está te chamando. É Deus que está me chamando? Sim. Aí ele volta. Aí Deus fala com ele: Samuel. Aí ele fala: eis-me aqui. Eis aqui o teu servo. E Deus vai falar para ele aqui, ó, agora em 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Por seus filhos se fizeram o que é. Gostei de ver, pegou lá o segredo aqui, que eu faço até umas traduções que eu mesmo escrevo aqui, e ele fez aqui, né? Então, ó, aqui você vê que Deus ele fala que o que ele tinha falado com Eli vai se cumprir. Por quê? Porque ele conhecia o que os filhos estavam fazendo e ele não repreendeu os filhos. E o que vai acontecer? A profecia se cumpre. Você vê que conforme a palavra de Deus, no mesmo dia os dois filhos iriam morrer. E Samuel iria ser o único velho da geração dele. E ele vai morrer. Quando ele recebe a notícia, ele morre também conforme a palavra de Deus. Então, ó, a responsabilidade que Deus, Ele me dá. Ele me dá. E ó, meus irmãos, iremos julgar o mundo. Você sabia disso? Você sabia que você vai julgar o mundo? Você sabia? Quem sabia que vai julgar o mundo? Você sabia? Você sabia que você vai julgar o mundo? Você sabia disso? É forte ou não é? Você sabia que você vai ter essa responsabilidade? Eu vou mostrar. Minha função é isso, é ensinar. É igual eu disse em 2 Timóteo capítulo 3. E toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para ensinar as pessoas qual que é a vontade de Deus, o que devemos fazer, né? O que iremos fazer para repreensão, repreender, corrigir, e para a educação, para que sejamos bons servos de Deus. Para isso, e minha função é essa: mostrar para os irmãos que teremos essa responsabilidade. Vamos aqui para as escrituras, para não ficar na minha palavra. Mateus capítulo 12. Para isso, você não pode ter muita dó. Porque ó, tem pessoas, presta bem atenção, que vai querer mudança. Tem pessoas que vêm para a igreja que quer mudança mesmo. Agora tem pessoas que não quer bagunçar, quer levar as pessoas para o erro. Eu lembro que uma vez um obreiro chegou em mim e falou assim: pastor, eu não vou mais fazer obra não, sabe? Você olhava assim, um semblante,
E você viu o arrependimento daquele rapaz. Eu não vou mais fazer a obra não, pastor. Triste. Me chamou no canto, sabe, triste. Triste. Você sentia na voz assim a tristeza. Porque eu pequei contra o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou digno de estar fazendo a obra, de estar ministrando, às vezes, de estar louvando. Eu não sou digno. Eu falei para ele assim: você se arrepende do que você fez? Você se arrependeu? Ele falou assim: me arrependi, pastor. Me sinto, sabe, um lixo. Me arrependi mesmo. Estou decepcionado comigo. Se arrependeu mesmo, guerreiro? Ele falou assim: me arrependi. Eu falei assim: ó, então vamos continuar, guerreiro. Vamos continuar. Continua fazendo a obra, né? Agora vai e não pecas mais, né? Se você se arrependeu, só não pecar mais. E olha, ele ficou firme. Eu não sei agora, assim, como ele está. Que o vento sopra, né? A gente está em um lugar, depois está em outro, né? Mas assim, naquele tempo ele ficou ali. Isso para mim, assim, olhando, foi bom. Mas tem pessoas que não querem a mudança. E ó, igual eu disse, iremos julgar o mundo. Olha aqui, Mateus capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Espera aí, os ninivitas surgirão com essa geração. Aqui, por isso que o tema da mensagem é o quê? Mensagem presente, né? Aqui, ó, quando Jesus Cristo fala isso, era aquela mensagem presente para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Com essa geração, a geração que faz a vontade dele, que anda conforme a palavra dele. Por isso que ele está falando, ó, os ninivitas junto com esta geração. Novamente, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração. Com essa geração também? Com essa geração. A rainha de Sabá, ela vai se levantar junto com essa geração e o que vai fazer? E a condenará. E a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, ó, nós iremos julgar a terra. Julgar ali as pessoas. Os anjos também. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6. Ó, versículo 1, presta atenção. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Ó, eu fico, sabe, indignado, irado, quando uma pessoa leva assim as questões que é para resolver com os irmãos da igreja, e ele leva assim para uma pessoa que não anda com Deus, vai se aconselhar com uma pessoa que não anda com Deus. Fala, meu, essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Não entendeu o que é o evangelho. Quando vai desabafar com aqueles que não andam, levam problemas da igreja, que é para a igreja resolver, para pedir conselho para ímpios. É isso que Paulo está falando. E olha aqui, ó, no versículo 2. Ou sabeis, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Assim é, meus irmãos, iremos julgar o mundo. Então as coisas de Deus já começamos aqui.
sabe, a separar, sabe, trevas de luz e luz de trevas. Já começa aqui, e não pode, meus irmãos, sabe, você tentar pedir conselhos lá para uma pessoa que é ímpia, levar ali coisas que é para resolver dentro da igreja, com aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, e passar por uma pessoa ímpia. Olha aqui, ó, no versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então, ó, a gente vai julgar aqui os anjos. E ele está falando assim, ó, que devemos também ali saber julgar as coisas dessa vida. Igual eu disse, ó, meus irmãos, iremos julgar o mundo, igual está escrito aqui. Eu quero trazer essa reflexão para você. Tem um ditado que fala assim, como é? Pode o sujo falar do mal lavado? Não é assim o ditado? Então o que era assim andar com Cristo? Andar com Cristo, sabe, é santidade. Assim, naquele dia, já pensou aqui, ó, vamos aqui, vai. Eu estou do lado aqui para julgar o mundo. Aí eu vou começar com o irmão Wellington aqui. Aí eu falo para ele assim, ó, você não vai entrar no reino de Deus, sabe por quê? Porque você não amou Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala assim, aí você também não, o que você está fazendo aí? Aí eu falo assim, meu, sério, deixa eu tentar outro. Ó, você não vai entrar no reino de Deus por conta que você andou na roda dos escarnecedores. Aí você fala assim, e você não, eu vou entrar no reino de Deus? Aí eu falo assim, ó, você não vai entrar no reino de Deus porque você fuma. Aí você fala assim, você não pedia para dar uns traguinhos comigo não. Aqui ó, você não vai entrar no reino de Deus por conta da tatuagem. Aí você fala assim, mas depois que você diz que se converteu, você fez muitas tatuagens. E você está fazendo o que aí? Igual eu sempre falo, meus irmãos, olha, eu fiz tatuagem, sim, eu tenho 2 tatuagens, uma aqui e outra aqui. E eu já até falei assim para os irmãos, quem estiver incomodado com a minha tatuagem, né, paga para mim que eu tiro. Eu até tiro. Para mim não tem mais, sabe, graça. E eu fiz quando eu estava no mundo. Quando eu me encontrei com Cristo assim, eu acabei morrendo. Eu acabei morrendo. Assim, Cristo ele fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então é impossível a pessoa falar que, por exemplo, fazer tatuagem é de Deus. Não, vou fazer tatuagem porque Deus quer. Assim, se Ele vive dentro de você, Ele vai querer fazer tatuagem? É Ele que está querendo fazer tatuagem? Se Cristo vive dentro de você, você não vive mais. É Ele. Aí às vezes as pessoas pegam um texto bíblico lá, erroneamente, e falam, mas ele tinha uma tatuagem, ele tem uma tatuagem na coxa, está escrito em Apocalipse. Você imagina assim, a coxa de Jesus aparecendo, lascívia, as pessoas vendo lá a coxona de Jesus aparecendo. Era uma capa que estava escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então tenha isso. O que é a palavra de Deus, meus irmãos? A palavra de Deus veio para nos transformar. Eu estava conversando até com os irmãos que vieram aqui, e eles estavam falando, não, eu gostei da igreja, pastor, sabe, gostei assim, sabe, não vi meninice na igreja, assim, mas a gente vai estar vindo aí, mas se Deus tocar no coração, a gente vai ficar. Eu falei para eles assim, ó, não tenha isso.
Se Deus tocar no seu coração, você vai ficar, né, na igreja. Deus vai te tocar no seu coração, qual a igreja você vai ficar? Não tenha isso. A igreja de Tessalônica, Paulo estava pregando e Deus não tocou no coração deles. E olha, Paulo estava pregando a salvação e eles não se renderam. Agora a igreja de Bereia, Paulo estava pregando e eles estavam atentos ali para o que Paulo dizia. E a palavra fala que eles ficavam ali meditando na palavra para ver se o que Paulo dizia batia com as escrituras. Então, ó, não é por sentir, sabe? Não é por sentir, minha gente, assim no coração, não, eu vou congregar aqui. Não, é através da palavra. É através da palavra. Por isso que você tem que meditar para ver se o que estão pregando de fato é. Sabe, tem muitas pessoas que acabam ficando na igreja por conta de emoção. Às vezes instrumentos. E hoje em dia as pessoas estão, sabe, adaptando as igrejas assim para fazer as pessoas ficarem dentro das igrejas. É o som assim, ó, eles têm uns radinhos. Aí ele vê a pessoa sentindo lá, saindo já uma lágrima. Vai, levanta. Não. E automaticamente a pessoa sente uma emoção, mas não conversão. É uma emoção e não conversão. As igrejas, elas estão pintando de preto por quê? Qual a intenção delas? É aprender as pessoas na igreja através do preto. E o jogo de luzes, isso prende a atenção das pessoas. É só você estudar. Isso não é o evangelho. O que tem que prender as pessoas não é a cor, não é a luz, não é o som, é a palavra, né? Você vê que a parábola do semeador fala que quando a semente cai em boa terra, essa dá fruto. E nada, nem ninguém tira essa pessoa de Deus, né? E a palavra tem que ser pregada corretamente. É igual assim, quando eu comecei a buscar Jesus, a palavra veio me transformando. Eu vim assim, meus irmãos, olha, às vezes eu coloco fotos lá. É que na época eu não era tanto assim de tirar selfie, não tinha celular, esses negócios, né? A câmera era muito difícil, você ficar andando assim. Mas eu andava assim, ó, meu cabelo era pintado de branco. Eu usava aquelas calças caídas lá de rap, as cuecas aparecendo e a camisa por dentro da cueca, brinco, assim, 2 aqui e outro aqui. Aí eu comecei a ir assim para a igreja. Não, minhas roupas eram desse jeito. Aí Deus começou através da palavra: Fábio, eu tenho essa camisa aqui para você. Aí eu peguei assim, vesti a camisa. Fábio, eu tenho essa calça aqui para você. Mas eu estou falando aqui dentro, guerreiro. Estou falando isso daqui, ó, assim fora. Aqui a palavra, assim, tem muitas pessoas que estão vestido, assim, são sepulcros, bonito por fora, mas por dentro é podre. Estou falando assim, a palavra vem nos transformando aqui dentro. A gente não faz nada para o homem. Eu não tenho poder de fazer nada. A única coisa que quem tem poder é o Espírito Santo. E foi isso que ele fez comigo. Fábio, ó, uma tinta. Vou te mostrar. Você é a minha imagem e semelhança. Eu fui, pintei o cabelo. Coloquei a calça que ele me deu. Estava caindo. Ele veio, Fábio, eu te dou um cinto. Coloca aí. Eu comecei a colocar minha calça, ficava aqui embaixo. Lembra essa época, dos anos 90? Fábio, olha, uma meia. Mas cada dia, não foi assim, do dia para a noite. Cada dia ele ia me vestindo. Sabe, cada dia ele ia colocando ali o sapato. Assim é. As pessoas têm assim um pensamento, não, é emoção. E eu falo assim, meus irmãos, olha, até num Rock in Rio você sente uma emoção. O rockão lá para, já vi pessoas desse último Rock in Rio, pessoas, e o cara lá, aquele rock mesmo. Como é que pode
sentir uma emoção num rock pesado desse. Não é? Você já viu? Um sertanejo, quem já viu assim? A pessoa lá, o sertanejo, nariz escorrendo, uma emoção. Assim é, meus irmãos, também dentro da igreja. Se não, às vezes vem um louvor, é uma emoção. Quando a pessoa sente Cristo mesmo, sabe, gera um confronto, assim, sabe? A pessoa reconhece que, me perdoa, Pai. Há uma transformação, há uma esperança. Não, Senhor, eu quero o Senhor, sabe? Eu quero estar junto contigo. Eu quero estar junto contigo. Então, meus irmãos, igual eu estou falando de julgar, aqui, eu vou dar só alguns exemplos. Por que Paulo está dizendo isso? Aqui, tem coisas que às vezes não é você dar 3 oportunidades. Igual às vezes foi aqui dado assim, um exemplo para o Wellington. Às vezes não é você dar 3 oportunidades. Tem coisas que você não pode dar nem mais 2, nem 2, é uma só. Pode pegar suas coisas e ir embora. Igual o cara deu em cima da mulher casada. Para mim, meu irmão, eu não vou pagar para ver se ele vai dizer, saia daqui, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui, né? Aqui o que acontece? No versículo 2, né? Assim, um rapaz, ele estava ficando com a madrasta. Aí Paulo, ele vai dizer assim, no capítulo 4, no capítulo 5, de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 em diante. Para a gente finalizar. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós ao meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, assim, como é que ele fala aqui no versículo 6? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, levado à massa toda? Você vê que, quando Paulo ele fala assim, que ele entregou a Satanás, a fim da carne ser destruída ali, mas no último dia ali o espírito ser salvo. O que ele está falando? Que quando você entrega uma pessoa, até mesmo para o Satanás, desliga, é capaz dessa pessoa andar assim nas trevas novamente, e ali o diabo batendo, essa pessoa pode se arrepender. No último dia, igual o rapaz da cruz, no último dia essa pessoa se arrepende e ela pode voltar para os caminhos do Senhor. Você entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Olha agora aqui, em 1 Timóteo, capítulo 1. O versículo 18, eu vou ler aqui para a gente antecipar. 1 Timóteo, capítulo 1. Não está passando mal. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Versículo 18 só novamente. Esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Lembra que eu falei do filho? Olha aqui Paulo chamando Timóteo de filho. Filho da fé de Timóteo, de Paulo. Segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Hermineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, eu vou citar aqui o primeiro exemplo que ele dá aqui de Hermineu. Vou pedir para os irmãos irem agora 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que ele fez. O versículo 16, meus irmãos.
Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. 2 Timóteo capítulo 2, falei? Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Meus irmãos, eu até mencionei ontem na reunião dos obreiros, mencionei hoje na reunião, né, da manhã, vou mencionar agora. Você vê aqui, ó, ele falando para Timóteo: evita os falatórios assim inúteis. Nos tempos desse veio um rapaz aqui, né, ficamos na sala ali conversando. Olha, dava nojo de estar perto daquele cara ali, ó. Sabe, eu tava ficando, sabe, tava me fazendo mal. O que ele falava mal da igreja dele? Não teve, ó, ficamos 1 hora conversando, não teve uma palavra boa que ele falou da igreja dele. Não teve uma palavra boa, sabe, só reclamando de tudo, reclamando do pastor, reclamando assim que as pessoas levantavam, sentavam, reclamando da luz, reclamando de tudo, assim, reclamando de tudo, não tinha nada bom, né? Eu falei assim: guerreiro, eu mesmo falei para ele, que eu falo mesmo, que você não vai procurar uma outra igreja se você não concorda com a tua igreja, se você não aceita lá o que seu pastor faz. E olha, ao procurar, tem igrejas aqui do lado, pode ir lá, tá? Ó, tem outra igreja aqui, não vem não, porque uma pessoa dessa eu não quero perto. Pessoas que ficam falando mal do pastor, que ficam falando mal dos obreiros. Eu falo assim: olha, meu, isso é um grande erro, né? Assim, eu mesmo falei para ele, falei assim: olha, guerreiro, não procura qualquer igreja, mas aqui não vem não, né? Porque, meu, ele estava assim fazendo mal, assim falando, eu falei: meu, não tem nada bom da tua igreja, guerreiro. Nada bom, você só fala os defeitos, fala uma coisa boa. Ele não falou, ele não conseguia. Ó, aqui ele vai continuar dizendo, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se incluem Hermineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, olha o que o Hermineu fez aqui, ó, no versículo 17 ao 18, somente, guerreiro. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Hermineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Olha por que Paulo entregou para Satanás, porque eles estavam discordando ali com o que Paulo pregava. E ó, meus irmãos, agora, ó, Alexandre, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, para a gente finalizar. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, ó, meus irmãos, aqui eu quero passar isso, né? Quando Deus ele vomita algo da boca, é porque Ele quer que você tome uma atitude. Assim é, se um dia Deus mostrar algo nessa igreja, assim, né, assim, Ele está mostrando, e é para você tomar uma atitude. Agora, se Deus mostrar também algo dos irmãos para mim, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso conversar, né, orientar os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, ó, a mensagem do tempo presente, amém, é esta, né? Às vezes as pessoas têm pensamento: a gente não pode julgar as pessoas. É bíblico que temos que julgar mesmo, temos que julgar, mas as pessoas que não querem consertos,